Eu sei que você já buscou vários caminhos para transformar aí os seus bloqueios internos, para curar os seus traumas e para se tornar uma pessoa mais realizada, não é mesmo? E apesar de você provavelmente ter tido sucesso com muitos deles, deve ter conseguido aí promover algumas curas na sua vida, algumas aberturas. Eu sei também que tem determinados padrões e bloqueios que, por mais que você tenha tentado, parece até que eles são impossíveis de serem superados, né? Quando você pensa que resolveu, lá está aquele mesmo sentimento negativo de novo, aquela mesma situação se repetindo na sua vida, seja no relacionamento, seja no trabalho, às vezes até numa questão de saúde. Deixa eu te contar uma coisa. Eu também carrego aqui dentro de mim partes que, por mais que eu tenha feito muita terapia, muito trabalho espiritual e até entenda tudo isso pelo meu mapa astrológico, essas partes continuam aqui. Só que hoje isso não é mais um problema para mim, sabe por quê? Porque eu sei que eu não sou essas partes. Eu sei que essas partes não me definem. Eu consigo olhar para essas partes, reconhecer as suas vozes, reconhecer os seus comandos e apenas observar, como se eu estivesse vendo um filme. Hoje essas partes, elas não dominam mais a minha vida. Elas não determinam mais as minhas decisões. Mas para eu ter chegado nesse ponto, foi uma longa jornada, com muitos erros, mas também com muitos acertos. Hoje eu quero te contar 3 desses erros para que a sua jornada não precise ser tão longa como a minha foi. Primeiro erro, o encantamento com a sua história, com a sua biografia e com todos os dramas que fazem parte dela. Sim, é importante você estudar a sua história, para que você possa compreender onde e por que você desenvolveu determinados padrões destrutivos na sua vida. O problema é quando você para por aí e cai na armadilha, inclusive, de usar a sua biografia para justificar os seus comportamentos. Ou cai na armadilha da racionalização, que é ficar entendendo todos os porquês, mas não consegue mudar aquele padrão. É aqui que muitas terapias ficam incompletas. Sabe por quê? Porque falta a espiritualidade. Com a espiritualidade acontece um despertar de consciência que faz com que você se lembre do seu eu verdadeiro, que é o eu que observa a sua história, que observa o seu comportamento destrutivo. Quando você vai despertando essa consciência, o seu eixo de identidade muda. Você se desidentifica dessa parte destrutiva que existe em você e você passa a se identificar com o eu observador, com a consciência. Aqui não tem mais necessidade de ficar trabalhando para dissolver padrão. Você não é o padrão. Ele até pode continuar lá, mas você não precisa mais ficar alimentando ele. Mas tem algumas pessoas que vão para o caminho da espiritualidade querendo negar a sua história e os bloqueios e traumas que ela carrega. Querem pular a etapa desse trabalho, que é aprender a lidar com as emoções, que é o trabalho que a psicologia oferece. Aqui entra o segundo erro, que é usar a meditação, a prática do silêncio, o pensamento positivo para reprimir e para enterrar ainda mais fundo no inconsciente sentimentos, traumas, dores que precisam de cura e de transformação. Chamo isso de ego espiritual, que ele funciona como uma máscara, uma defesa para um monte de coisa não resolvida internamente. Não funciona. E para fechar, o terceiro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo por aí é relacionado ao uso da astrologia. A pessoa faz leitura de mapa, algumas até estudam astrologia, conhecem ali os potenciais do seu mapa, os pontos kármicos dele, sabe os desafios que ele, o mapa revela ali que você tem para trabalhar, mas não sai do lugar. Porque não tem as ferramentas para trabalhar esses desafios, para desbloquear os potenciais que o mapa revela. Eu vejo muitas delas, inclusive, usando a astrologia para justificar os perrengues que elas passam na vida também.
Ah, a culpa é do meu Saturno. Ah, mas também com tanto ponto kármico no meu mapa, como que a minha vida vai deslanchar? Perceba que esses erros que acontecem nas terapias, nos caminhos espirituais, na astrologia, eles ocorrem simplesmente porque cada um desses caminhos, sozinho, fica incompleto. A terapia sem a espiritualidade faz você ficar girando em círculos na sua biografia. Tanto que tem gente que fica aí, né, mais de 10 anos fazendo psicanálise. Sempre tem uma camada mais profunda do inconsciente para trabalhar, não tem fim, né? Porque a pessoa permanece identificada com a sua história, encantada com a sua história. Mas se você une o conhecimento da psicologia com a espiritualidade, aí sim elas se complementam e se potencializam. Já que a gente viu aqui que apenas a espiritualidade, sem esse conhecimento que a psicologia traz, também pode ser uma fuga. E a astrologia, quando entra nesse pacote, é incrível, porque ela é uma ferramenta diagnóstica muito precisa. Ela mostra os pontos kármicos, traz um entendimento psicoespiritual para sua biografia, revela dons e talentos. E a psicologia e a espiritualidade vão trazer as ferramentas para trabalhar sobre os desafios que o mapa revela. Percebe a potência que acontece quando a gente une esses 3 saberes, astrologia, psicologia, espiritualidade? Foi essa junção que eu fiz quando eu desenvolvi o método Astrologia Vivencial. E é isso que faz dele um método tão eficaz, a ponto de várias pessoas me contarem que só com ele conseguiram de fato transformar padrões que elas nunca tinham conseguido transformar em outras terapias. Dá uma olhadinha aqui nos depoimentos que essas pessoas já deram para mim. Eu já tinha tentado trabalhar isso em outras terapias, mas digamos que a eficácia, o avanço que teve nesse processo foi assim uma coisa extraordinária. Eu conhecia meu mapa, eu faço análise há 20 anos, mas a abordagem, essa vivência, porque essa questão vivencial meio que catalisou, que mostrou algo diferente, pois numa outra dimensão assim. Eu entendi uma questão que era uma questão minha há muitos anos e finalmente eu consegui tocar nessa questão de uma maneira muito profunda, muito intensa e muito reveladora. Então, assim, eu faço terapia há muitos anos, enfim, conheço bastante a terminologia das terapias em geral, mas esse trabalho foi um trabalho profundo e muito exato, muito milimétrico em cima de uma questão que eu não sabia nem que ela tinha um poder tão grande na minha vida. Esse programa de astrologia vivencial e propósito da alma, você escolhe um tema, né? E eu escolhi a abundância, porque é um traço que eu já fiz vários trabalhos buscando essa abundância, buscando transformar meus preconceitos, as minhas crenças sobre abundância, mas nunca tinha me deparado com um trabalho tão profundo quanto foi o de Devaki. Eu já tinha trabalhado, né, fiz terapia com psicóloga assim mesmo, né, mas não consegui evoluir o que eu evoluí com o programa no sentido de começar a me posicionar, no sentido de girar a chave realmente pro meu poder, pro meu valor. Na terapia tradicional, a chavinha não girou. Então, o que eu percebo é que com o programa Astrologia Vivencial, a chave girou. Há muitos anos eu fiz psicanálise, eu já tinha ido para o Tantra, eu já tinha ido para Ayahuasca, eu já tinha tanto sido praticante quanto recebi barras de Axis, Theta Healing, e tudo isso me deu degraus, mas nenhuma delas tinha me dado essa sensação de leveza e de entender que o caminho é esse, quando eu tenho clareza, consciência. Então, assim, isso para mim foi o ponto de virada. Eu tentei fazer esse trabalho de outras formas e venho fazendo, né? Na verdade, eu já fiz terapia tradicional, né? E, na verdade, eu não tinha muita consciência disso. Eu acho que o mais importante foi que eu encontrei a consciência do meu problema nesse programa. Essa vivência, essa astrologia vivencial, ela me trouxe a consciência, a raiz dos meus problemas. Eu acho
que esse é o maior diferencial. Porque quando você entende de onde vem, porque eu tinha os sentimentos, mas não sabia de onde vinham. Mas aí quando você compreende, você entende e associa isso com o seu mapa, fez tudo muito sentido, e eu acho que aí você consegue trabalhar melhor a sua dor. É muito inspirador ouvir esses relatos de transformação, né? Para mim, realmente é uma alegria assistir o desabrochar de cada um que passa pelo programa Astrologia Vivencial. Se você também quer passar por essa experiência de transformação, de reconexão com o seu eu real, com a sua verdadeira essência, é só você fazer a sua aplicação para o programa Astrologia Vivencial. Eu abro turma apenas algumas vezes por ano, as vagas são limitadas, mas preenchendo a aplicação, você já entra para a lista de espera da próxima turma. Vai ser uma honra te acompanhar nessa jornada. Digita aqui a palavra essência para poder receber o link da aplicação.